Oi pessoal, hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre o livro Os Sete Maridos da Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins. Esse foi o primeiro livro que eu li da autora. Eu tava bem curioso, porque eu já tinha visto muita gente falando bem, e minha namorada comprou todos os livros dela, então eu tô roubando alguns para já ler e entender qual é a dela, qual é a da hype, porque todo mundo fala tanto. Eu acho que eu comecei com um mega pé direito, porque esse livro é muito bom, tem muita coisa pra falar, então é isso. Bom, então vamos começar do início. Sobre o que é esse livro? Um dia, você é uma jornalista numa revista grande, mas você trabalha com um cargo qualquer, e você é chamado na sala da sua chefe. Essa chefe acabou de receber uma ligação do agente de uma mega atriz de Hollywood, que é a Evelyn Hugo, e ela quer especificamente essa jornalista. Por mais talentosa que ela seja, ela nunca tinha, ela não tem um cargo de destaque necessariamente, ela não é conhecida, e a Evelyn quer falar apenas com essa jornalista. Ela quer fazer uma matéria, porque ela vai leiloar algumas roupas e tudo mais. Bom, então depois de algumas negociações, essa jornalista, a Monique Grant, ela topa falar com a Evelyn, apesar de não entender por que ela foi chamada. Ela não tem nenhuma ligação familiar, ela não tem nenhuma ligação afetiva. Ela, apesar de saber o nome da Evelyn, porque ela é uma atriz muito famosa, ela não tem nenhuma ligação ou nenhum conhecimento a mais que justifique. Esse é um dos mistérios que vai carregando a trama, que a gente fica esperando receber respostas, né, no final da narrativa. Mas a Monique topa, porque é uma mega oportunidade que ela tem, e ela finalmente vai falar com a Evelyn. A Evelyn é uma atriz de Hollywood muito famosa, ela estourou na década de 50, 60, tendo vários hits na década de 70 e 80. E no primeiro contato já, ela entrega as cartas para a Monique. Na verdade, ela não quer fazer uma reportagem qualquer nessa revista, falando sobre os vestidos do leilão. Ela quer contar a história de vida para Monique, porque ela quer que essa jornalista escreva uma biografia dela. Então tem esse estranhamento inicial, né, de por que você me chamou para escrever essa biografia. E é um material que com certeza é muito valioso, que ela poderia ganhar milhões com o contrato de publicação. Então ela basicamente ganhou na loteria, e é assim que o livro começa, né? Então o livro todo é a Evelyn falando com a Monique sobre a vida dela, e a grande curiosidade que a Monique tem, e que na verdade todos os fãs têm, qual é desses sete maridos. Aqui no Brasil, por exemplo, a Gretchen, o Fábio Júnior se casaram várias vezes também, tem sempre esse meme, né? Então a Monique tem essa curiosidade para entender um pouco dos relacionamentos, que aí em cada etapa do relacionamento é uma fase de vida da Evelyn, e ela tem uma pergunta que guia mais ou menos, que a direciona. Ela quer descobrir qual foi o marido que ela mais amou, que é uma pergunta que, sinceramente, em um primeiro momento parece ser bem superficial, principalmente porque a Evelyn, sendo essa diva, esse ícone, ela pode trazer muito mais coisa, né, para a Monique, mas como é uma das grandes curiosidades aí dessa atriz fictícia, é a pergunta que vai guiar o fio da meada, a trama aí, até a gente descobrir a resposta. Bom, e aí começa de fato a vida da Evelyn, que é toda a história. As cenas da Monique falando com a Evelyn são cenas mais pontuais para dar Para, grita! Bom, e aí o livro de fato começa contando a história da Evelyn, que é a história do livro. Todas as interações que acontecem depois com a Monique são mais para caracterizar o fim da vida da Evelyn, porque ela, desde o primeiro momento, fala que é para o livro ser publicado assim que a Evelyn morrer. Então fica sempre dando
a entender que a morte dela está bem mais próxima do que é de se esperar. Isso também vai dando uma pontuação de tom para a trama e vai dando algumas quebras que são interessantes para... Não que a escrita seja maçante, eu acho que se você tirar essa parte, o livro continua muito bom ainda, mas é sempre bom ter uma quebrinha para ter um personagem que tenta trazer uma outra perspectiva para as experiências da Evelyn. Apesar de eu ter alguns problemas com as perspectivas, que eu vou falar daqui a pouco, apesar de novo, isso não estraga o livro, porque o livro tem várias coisas muito boas e as coisas negativas eu acredito que não destruam a experiência, ela continua sendo positiva. Mas aí a história da Evelyn em si começa, ela é muito criança, filha de imigrantes cubanos, a mãe falece muito cedo e ela tem um pai abusivo. Ela consegue se casar com o primeiro marido em Nova York, no subúrbio, e essa é a forma que ela consegue ir para Los Angeles, né, para Hollywood, e ela vai falando como é que ela foi construindo a carreira dela com unhas e dentes. Ela vai se mostrando essa personagem mega implacável, que ela vai fazer tudo que ela puder para conseguir fama, estrelato, dinheiro e o pacote completo, né? Bom, eu acho que eu vou parar por aqui para não dar muito spoiler sobre o livro. Tem muitas surpresas, apesar de nada ser um plot twist muito gigantesco, mas tem surpresas muito boas, e o que eu mais gostei do livro é que ele é dividido em 7 partes, uma parte por marido, só que o marido não reduz o período da Evelyn. Então, na verdade, a vida da Evelyn não está ao redor dos maridos. Só que eles marcam, cada casamento marca um período muito específico dela. E ela ter casado com cada homem é justificado por um motivo diferente. Às vezes por paixão, na maior parte das vezes não. E isso vai dando um tom muito interessante. Principalmente porque tem homens com quem ela vai se casar que aparecem no início do livro. Outros que vão sendo apresentados depois. E toda essa interação vai enriquecendo bastante, porque a gente vai conhecendo ali todo o cenário de Hollywood que ela está vivendo. A autora tenta se basear o máximo possível da realidade de fato, de Hollywood de fato, da indústria, mas a verdade é que ela tem uma visão muito soft, na verdade. A Evelyn fica o tempo todo falando com a Monique que ela fez coisas terríveis, que no final a Monique vai condená-la por todas as ações que ela fez. Mas a bem verdade, gente, é que não tem nada nesse livro que seja, nossa, um grande escândalo. Assim, ela fez coisas que são condenáveis, não da parte dela. O que a gente condena é que essas coisas de fato aconteceram com pessoas de verdade, e ela foi uma das vítimas. O meu grande problema é que seria muito possível colocar aqui a Evelyn talvez remoendo algum tipo de culpa, e aí ter um diálogo que, ela não era culpada, por exemplo, de assédio sexual e moral, de homens executivos que controlam a indústria. É que a Evelyn fica o tempo todo se colocando como a culpada, ou como alguém que atiçou, ou que tornou possível essas ações. Só que não tem nenhum momento de diálogo em que talvez ela se coloque, mas a autora, a Monique, né? A Monique poderia ser a voz da autora ali tentando colocar que não tem nada a ver você se colocar como vítima. Enfim, fica uma coisa um pouco moralista demais em vários momentos. Porque assim, francamente, tem milhões de produções, tanto livro quanto filme, quanto qualquer coisa, que fala sobre Hollywood dessa época, que mostra, de fato, situações muito mais bizarras. Mas eu sinto que a Taylor, por mais que tente passar o quão infernal é essa Hollywood década de 50 e 60, principalmente para mulheres, principalmente para minorias, porque a Evelyn é imigrante, existem personagens LGBTQIA+. Por mais que ela tente passar esse peso, sempre fica uma coisa muito soft, fica um negócio, eu não diria estranho, mas vendo outras obras, mais que ela queira passar todo esse peso, toda essa discriminação, eu sinto que ela
fica sempre numa carga muito soft, ela não quer passar de certos limites, talvez por uma recomendação editorial, talvez por uma recomendação de faixa etária, ou talvez porque ela queria passar uma versão, eu não diria romantizada, porque romantizada ela estaria passando um pano. Ela quer mostrar os abusos, mas ela não quer ir tão longe. Fica essa área cinza, né, de que quando você sabe que era muito pior, e quando você não sabe, você acha que as coisas não ficam tão ruins assim. É um pouco estranho de explicar. De qualquer forma, a autora faz questão de trazer alguns temas sensíveis. Inclusive, é um grande tema quando vai falar sobre amor e sobre afeto. Ela fala bastante sobre essa situação. Mas tem alguns pontos rápidos que eu queria passar nessa questão de representatividade, ou talvez desses temas sociais. Eu senti muito, se fosse escrito por uma pessoa marginalizada, ou talvez com um pouquinho mais de sensibilidade, as coisas seriam um pouco mais fluidas. Vou contar um exemplo. Tem uma certa característica de uma das personagens, que a Monique, que é a jornalista que representa os tempos contemporâneos, ela fica num choque muito maior do que os personagens da década de 50 e 60. E assim, francamente bem estranho. Fica parecendo que a autora fica incomodada. Aquelas pessoas, pode falar que é gay? Fica um negócio meio panos quentes e tal. E dá pra ver claramente que ela quer falar sobre o tema, mas ela ficou com muito medo de tô sendo ofensivo demais, e fica um negócio um pouco artificial. Uma coisa também que eu senti que foi bem artificial é uma questão ali de etnia. Assim, francamente, né, americano, e principalmente com uma pessoa branca falando sobre pautas étnicas. Então, a Evelyn é uma personagem de descendência latina. Ela não é latina, ela é de descendência latina. E fica umas horas que ela fica falando sobre raiz latina, não sei o quê. Aí fala, nossa, Fidel Castro estava dominando Cuba. E não sei, a minha empregada também é latina. Aí fica um negócio, sinceramente eu fico um pouco de preguiça. Porque claramente é uma pessoa branca falando sobre raiz latina e tal, olha como eu sei. Gente... E cansa um pouco você ouvir uma pessoa que não é marginalizada querendo se mostrar que entende das pautas marginalizadas, mas a verdade é que não entende, fica um negócio bem meio maçante, assim. A Monique também é uma personagem que a mãe é branca e o pai é negro, então ela tem ela lida com a identidade dela de forma bem mais superficial, porque a Monique, ela só serve como respiros. O que eu estava falando antes, narrativamente é muito bom. É uma personagem que tem um desenvolvimento legal, apesar das pequenas aparições, o que, sinceramente, é muito bom. E eu acredito que por isso ela tem até a parte dela étnica seja melhor lidada, porque ela não tem tanto tempo para lidar com isso, então a autora é mais econômica. E eu sinto que é isso que falta na retratação da Evelyn. Tem certas coisas que, se ela fosse mais econômica, não ficaria tanto com essa carga que ela tá deixando o negócio ser muito maior do que talvez. E, assim, isso sinceramente é uma coisa que é muito comum em livros americanos contemporâneos, escritos por pessoas não marginalizadas. A grande verdade é essa. Sinceramente, é uma coisa que não faz diferença nenhuma na narrativa. É só uma questão que quando você lê, você fica um pouco, cara, só vai, passa logo. Bom, mas enfim, a trama vai avançando em todo esse trâmite ali de, a fama, a glória de Hollywood, mas também sobre pessoas normais com sentimentos normais. E vai escalando para lugares muito legais. Cada casamento da Evelyn, de fato, é muito marcante. Você, quando termina o livro, você se lembra de cada um dos homens, principalmente porque, como eu comentei, está simbolizando uma parte da vida da Evelyn. Então tem vários homens que são muito esquecíveis, mas
como foram muito simbólicos para algo que a Evelyn fez, que, de novo, não é necessariamente a ver com o casamento, é sempre a ver com ela, que, pô, deixa a trama tão gostosa de ler, por conta da dinâmica. Os capítulos, eles são curtinhos, e isso faz com que o dinamismo da leitura flua muito bem. E você fica curioso, não tem como. A Evelyn, ela intriga de cara, porque ela é uma mulher que, pô, ela é muito decidida, ela sabe exatamente o que ela quer, e ela vai fazer de tudo para ter aquilo. E aí, quando o conflito do que ela quer em questão econômica e social não está batendo com os interesses afetivos dela, ela vai ganhando uma profundidade que, pô, deixa a personagem muito apaixonante. Você torce muito por ela o tempo todo. E, pô, quando coisas ruins acontecem, você se sente mal. Eu lembro que eu tava lendo, eu tava, sei lá, na metade do livro. E, pô, eu tava falando, cara, esse é o melhor momento dela. Por que tem tanto livro ainda? Vai acontecer muita tragédia, né? E esse sentimento é muito gostoso quando você tá lendo um livro. Que quer dizer que, pô, a leitura é muito fluida. Apesar de um probleminha ou outro que eu destaquei, né? E que outras pessoas possam destacar outros problemas e tudo mais. Bom, mas enfim, gente. Em termos gerais, a minha primeira experiência com a Taylor Jenkins foi bem positiva. Eu estou sinceramente bem curioso para ler outras coisas dela. Eu sei que esse livro, ele tá... vão produzir um filme dele, o que é uma ideia bem interessante. Queria que eles fossem um pouco mais além na construção dessa Hollywood, porque apesar de ser perceptível que a Taylor estudou o período, ela não vai tão a fundo no livro para criar esse cenário. Então ela já parte do princípio que a gente sabe de muita coisa. E, assim, como eu gosto muito de Hollywood, principalmente dessa época, eu consegui inferir muita coisa, mas eu senti que vai ter muita gente que, se for uma leitura inicial, se nunca leu ou ouviu um filme sobre esse período, pode ficar um pouco estranhando algumas coisas. Tem muitos momentos que parece até que ela está falando dos tempos modernos, assim, na confecção de filmes Hollywood mesmo, não na parte social. No geral, eu achei bem interessante o livro. Eu estou bem curioso para ler o Daisy Jones and the Six, que eu sei que tem série na Amazon também. Eu vou querer ver a série depois de ler o livro. E essas foram as minhas impressões gerais do livro. Coloque aqui nos comentários o que vocês acham da autora e a gente se vê na próxima. Até!